Que Deus abençoe sua vida nesta noite. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Não sei como você chegou aqui, mas o nosso Deus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Porque muitas das vezes o homem pode se esquecer de nós. O homem pode prometer e não cumprir. Mas o Deus de Israel, Ele é aquele que fala, Ele é aquele que cumpre. E se você está esperando em Deus, tenha certeza que Ele vai cumprir na tua vida as promessas que Ele te prometeu. Não pense que você está sozinha nesta situação. É debraço de calarracébia. Não pense que você está abandonada. É riandiaço. Porque tem um Deus que está do teu lado. Quem hoje te humilhou, amanhã Deus vai fazer te honrar. É briandiaço. Quem hoje te humilhou, Deus vai usar para te honrar. Cai de minha aço. Sabe por quê? Porque quando Deus quer honrar uma pessoa, Ele faz quem humilhou honrar. Talvez você diga assim, eu nem espero que isso aconteça. Mas Deus manda dizer para você que Ele fará. É minha aço. Porque o Senhor sabe que o teu coração tem se entristecido com tudo que está na manarraçou a vento. Com tudo que aconteceu. E Deus manda dizer para ti que o fato, alamanda raçou, não passou por desapercebido. Deus manda dizer para ti, o fato não passou por desapercebido e vou eu fazer. Ei, camanarra, yariabiarras, ébria. Quantos te viram na condição de humilhação? Quantos viraram as costas para ti? É, ideia. E tu acha que é que Deus não viu? Tu acha que Deus não se importa com isso? Pessoas que, aleluia, era para te dar a mão e não deram. Pessoas que disseram que nunca ia te deixaram no meio do caminho. Rebandai Kenya. Tem pessoas que Deus permite, aleluia, nos abandonar. Porque tem ciclos que se fecham. A Bíblia vai dizer que Orfa se despede de Noemi. Aleluia. Orfa deixa Noemi. Só que Ruth permanece. Sabe o que é que Deus manda dizer para ti? Que enquanto tem uma Orfa que te abandona, que te deixa, tem uma Noemi que Deus levanta, que te acolhe, que te abraça. Eu não sei quem foi que te deixou. Eu não sei quem foi que te abandonou. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para ti, enquanto te abandonar, eu levanto, aleluia, Ruths, para permanecer do teu lado. Tem propósito que não cabe muita gente. E Deus diz, essa situação a qual tu estás, não cabe muita gente não. Só cabe quem Deus selecionou. Então não queira, aleluia, colocar a labracébria dentro do propósito quem Deus tirou. Porque existem situações nas nossas vidas que só permanece quem Deus quer que permaneça. E às vezes a gente tenta culpar um, culpar outro, atrás de um, atrás de outro, tentando entender. E sabe o que é que Deus te diz aqui agora? Não tente entender. Porque sou eu que estou fazendo isto.
Porque tem pessoas que vêm para atrapalhar em vez de contribuir. Que manaiaço. Halamãe, andia. O Senhor tinha uma promessa com quem? Com Abraão. E o Senhor disse para Abraão: Abraão, tu vai ter que sair de perto da tua parentela. Deus tinha uma promessa com Abraão e com Sara. Era necessário Abraão sair. Mas Abraão, ele faz o quê? Ele coloca Ló no pacote. E quando nós colocamos alguém no pacote, essa pessoa vem trazer o quê? Peso. Essa pessoa vem trazer o quê? Complicação. Quando o Senhor manda Abraão sair, era para Abraão sair junto com Sara. Mas Abraão pega Ló e coloca dentro do pacote. Sabe o que é que Deus está falando contigo? Não queira colocar no pacote quem eu quero tirar. Porque Deus, ele está te livrando de aborrecimentos futuros. Deus está te livrando de prejuízo futuros. Não significa, aleluia, que você não pode abraçar, que você não pode apertar na mão, que você não pode sorrir, que você não pode se confraternizar. Não significa isso. Significa que você vai viver o que Deus tem para você, junto com quem Deus quer que você viva. Só que Abraão tinha um coração bom demais. E sabe o que é que Deus me revela? Tu tem um coração bom. Então tu quer que a promessa ela seja estendida para aqueles que estão, aleluia, em volta de você. Só que tem promessa que não cabe determinadas pessoas. Tem promessa que é necessário você deixar Deus tirar quem não é. Para fazer parte. Que mandianaço. E Deus vai te direcionar. Deus vai te direcionar em tudo. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando Deus tira, quando Deus afasta, Deus tira a lamanaço. Tudo na santa paz. Mas quando nós insistimos em algo que Deus não quer para nós, é nós que trazemos confusão, é nós que trazemos discórdia para a nossa vida. Você tem que entender o que é prova e o que é problema. Prova é quando Deus nos prova. E problema é quando eu e você arruma. E muitas das vezes tem gente confundindo prova. Com problema. Problema é você que arruma. Prova é Deus que nos prova. E a prova que Deus nos coloca, ele nos capacita dentro dela. A prova não é para matar, a prova não é para envergonhar, a prova não é para destruir. Mas a prova, ela traz, apesar de tudo, o quê? Fortalecimento. Porque nós aprendemos a confiar, nós aprendemos a depender, nós aprendemos a buscar. E problema é quando eu e você arruma. Existe uma diferença de problema e existe uma diferença de prova. O Senhor estava dizendo para Abraão que Abraão, sai de perto da tua parentela, mas Abraão formou um problema. Foi, porque Abraão foi colocar lá no pacote. Quando Deus te direciona a fazer algo, Deus quer te livrar de aborrecimento. Quando Deus te direciona, não vá por este lado, é porque o Senhor sabe que neste lado tu vai ter prejuízo. Quando o Senhor diz, tu não faz dessa forma, porque se tu fizer desta forma, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque Deus vê o que eu e você não vê. Deus contempla o que eu e você não contemplamos. E Ele queria livrar Abraão do que ia acontecer futuramente. Quando Deus te diz não, Ele está, aleluia, te prevenindo de algo que iria te acontecer e que você ia sofrer mais do que agora. Quando Deus te disser não, não é porque
Deus quer te ver sofrer, não. Deus quer te preservar. O não de Deus é livramento. O não de Deus, aleluia, é porque Ele quer te preservar de passar por determinadas situações. E era justamente isso que Deus queria fazer com Abraão, prevenir. Se você for ver a história, os pastores de Abraão com Ló começam a discutir. Há uma discussão, há uma contenda. Por que há essa contenda, missionária? Porque quando eu trago pessoas que não estão no plano de Deus e coloco essas pessoas que não estão dentro do plano de Deus, coloco como a força do meu braço, eu vou trazer problema para mim. Eu vou trazer problema para aqueles que estão dentro do plano de Deus. E o Senhor me dizia que tem pessoas aqui, aleluia, que está passando por problemas. Não é luta, Deus falava ao meu coração, é problemas. Problemas porque o quê? Arrumou. Problemas por quê? Porque foi atrás. Problemas por quê? Porque entrou aonde não era para entrar. Problemas por quê? Porque Deus direcionou para ir para um lado, foi para o outro. Problema por quê? Porque Deus diz, não é dessa forma, é dessa, mas continuou a fazer da forma que queria. E Abraão agora estava lidando com aquele problema que ele poderia ter evitado. E o Senhor, me falava que tem gente aqui que está confundindo problema com luta. Problema é, aleluia, algo que nós arrumamos. Luta é Deus nos provando. Prova é Deus nos provando. Para que nós venhamos sair de dentro dela. Forjados, capacitados, fortalecidos, revestidos, de pé. Só que ali o Senhor, aleluia, orienta Abraão. E Abraão ali se aparta. Coisa que era para ele ter feito antes. Porque as misericórdias de Deus é grande. E ali eles se apartam. Deus manda dizer aqui para você. Até quando você vai deixar a luta, aleluia, se estender? Até quando você vai deixar o problema continuar? Porque não tem coragem de cortar o mal pela raiz. Abraão se apartou porque ele viu que não tinha como continuar. Abraão se apartou porque ele viu que não tinha como permanecer ali. Porque eram pensamentos diferentes. E Deus está dizendo, ei, tu tá, aleluia, levando o problema com o bucho. Ei, tu tá levando a situação, aleluia, com o bucho. Mas está chegando a hora de tomar a decisão. Sem ter medo. Porque tu tá com medo de tomar a decisão, diz o Senhor. Tu tá com medo de decidir. Mas Deus manda dizer, não tenha medo de decidir, porque esta decisão, eu, Deus de Israel, já assinei. Só faça, porque já está feito, diz o Senhor. A mesma situação acontece com Ruth e Orfa. Ruth decide ficar, Orfa decide ir. Você tem que aprender a lidar. Você tem que aprender a lidar que tem pessoas que vão, aleluia, lhe deixar no meio do caminho. E tem outras que vão permanecer. Tem gente que você cuida, tem gente que você trata, tem gente que você ampara, tem gente que você levanta, tem gente que você coloca de pé, tem gente que você ama. Só que elas estão ali de passagem só por um tempo. E tem outras que Deus bota permanente. Orfa era nora de Noemi. Aleluia. Mas Orfa estava ali de passagem. Ela cuidou, ela amou ali. Mas ia romper o laço. Ia ser cortado o cordão. Só que Ruth
Ruth não, Ruth ia permanecer. O cordão ia continuar ligado. Tem pessoas que Deus permite entrar na sua vida só por um tempo. Então não se entristeça quando alguém sair. Não se entristeça quando alguém decidir não ficar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele colocou justamente para aquele tempo. E existem ciclos que precisam ser rompidos. Existem ciclos que precisam ser fechados. E Deus falava comigo e Deus dizia, eu estou fechando ciclos, filha. Eu estou cortando cordões. Eu estou rompendo. Porque chega o tempo, aleluia, de só Ruth permanecer. Chega o tempo de só Ruth continuar com Noemi. E o Senhor manda dizer para ti, eu não te desamparo. Quem viu a situação de Noemi? Quem viu a situação de Noemi? Ela sai da sua terra natal para ir para outra terra ali para melhorar de vida. Porque em Judá estava uma crise. E ela sai com sua família, com seu esposo, com seus filhos. No tempo da crise. Crise vem para nos ensinar. E a Bíblia vai dizer que ela vai para Moabe. Só que agora Noemi está voltando de novo. Só que agora Noemi está sem os filhos. Noemi agora está sem o esposo. Está só com Ruth do lado. Para muitos ali poderia ser uma vergonha muito grande. Aleluia. Na vida daquela mulher. Porque viu ela saindo com tudo. E ela retornando sem nada. Talvez alguém olhe para você e diz, eu não estou entendendo. Saiu tão bem e agora está vindo dessa forma. Saiu com a família e agora está vindo sem. Tinha tudo e agora não tem nada. Julgando o teu fim. Julgando, aleluia, a tua história e declarando já o teu final. Sendo que Deus colocou só uma vírgula. Porque Deus colocou só uma vírgula. Deus não colocou ponto final aí não. Porque tem gente colocando ponto final aonde Deus colocou vírgula. Tem gente encerrando a tua história onde Deus ainda não encerrou. E talvez alguém olhe para você e diga, vamos encerrar, porque para ela já deu. E o Senhor diz, não. Ela perdeu. Ela voltou. Muitos estão achando que é para vergonha, estão. Ela está se sentindo envergonhada, está. Mas, porém, eu ainda tenho continuidade nessa história. Deus manda dizer, porém, eu tenho continuidade nessa história. Nessa história de fracasso. Nessa história de derrota. Nessa história que para muitos não tem mais solução. Eu ainda tenho continuidade para ela. Eu ainda tenho continuidade. Deus diz assim, haverá continuidade aí na história. Voltou. Viram, mas terá que ver. Terá que ver a situação mudar. Terá que ver a reviravolta que Deus vai dar. Porque Deus ia dar uma reviravolta naquela história. Deus ia dar uma reviravolta naquela situação. E Deus diz assim, pensas tu que eu não vou dar uma reviravolta nessa situação? Pensa tu que eu não vou dar uma reviravolta neste caso? Pensa tu
que este caso vai ficar do jeito que está? Pensa tu que essa situação vai permanecer assim? Pensa tu que é só perca por cima de perca? Pensa tu que só vai perder e nunca vai ganhar? Tu disse, eu tô cansada já. Eu tô cansada de perder, eu tô cansada de ser humilhada. É a humilhação da minha sogra, é a humilhação do meu esposo, é meu filho se levantando contra mim. Ei, calamandia. É dentro do emprego os embates que eu tenho que vencer. E no lugar que é pra mim ter paz, eu não tenho. Ei, calamanahas. Ei, briande calaia sebria. E Deus está dizendo, se preocupa não. Se preocupa não, porque o que eu tenho preparado vai surpreender. O que eu tenho preparado vai surpreender. Vai surpreender aquele que não quer. Vai surpreender aquela que não quer. Porque quem te viu, aleluia, nessa situação de humilhação, terá que ver a posição de honra que Deus vai te colocar. Deus vai te colocar em uma posição de honra. Deus vai te colocar em uma posição de honra. Você está pensando que acaba assim? Ei, calabraço. Você está pensando que termina assim? Você está pensando que este é o teu fim? Deus está dizendo, ainda não é nem o começo daquilo que eu tenho preparado para você. Deus está dizendo, não é nem o começo do que eu tenho preparado para ti, ó. Tem gente torcendo para que você viva de migalhas. E Deus está dizendo, eu não tenho migalhas para ti. Eu não tenho migalhas para ti, diz o Senhor. Rei de Camanaço. Tem gente torcendo para que você viva de, aleluia, resto. E Deus manda dizer para ti, eu não tenho um resto para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Ruth, ela cata espiga. Existem processos na nossa vida que Deus permite. Porque tem situações que Deus, ele começa a forjar o nosso caráter. Para nós não mudar nossa essência. Ei, canaia, labraçou. E Deus manda dizer, eu estou permitindo esse tipo de coisa acontecer, porque onde eu vou te colocar é um lugar alto. Porque eu não quero que tu mude quem tu é. Eu não quero que tu mude a tua essência. Eu quero que tu se lembre da onde eu vou te tirar. E aonde eu vou te colocar. Ei, Riandianaço. Deus manda dizer para ti, ó, tudo isso é um preparo meu para você. Ei, Recalaranaço. Tudo isso é um preparo meu para onde eu vou, aleluia, te colocar. Por isso que eu estou permitindo. Antes de Ruth ser dona da plantação, daquele milharal, Ruth foi catadora de espiga. Deus está dizendo, ei, eu honro aquele que se coloca na posição de humilhado. Porque Deus, ele honra aquele que se prostra, aquele que se humilha. Ela estava catando espiga, mas não sabia ela do que Deus já tinha preparado para a vida dela. Ela estava catando, aleluia, o que deixavam cair. Era o que deixava cair. Mas ia chegar o tempo que aquela mulher ia olhar para aquela plantação e dizer, isso aqui é meu. Ei, calabraço, remiarra. Deus manda dizer para ti, tu vai olhar para a colheita e ainda vai dizer, essa colheita é minha. Um dia eu estava catando. Ei, racharabacalabracé. Um dia eu estava catando, aleluia, os restos. Mas Deus me fez eu ser dona do que eu não imaginava.
Deus me fez eu ter o que eu nunca nem pedi. Se Deus só mudasse a minha condição, já estava de bom tamanho. Mas o que Deus fez foi além do que pedi, do que eu sonhei. Deus manda dizer para ti, ei, aquilo que eu vou fazer na tua vida vai ser além do que tu pediu. Aquilo que eu vou fazer na tua vida vai ser além do que tu sonhou. Te prepara, porque os teus olhos nunca viu o que Deus, aleluia, tem preparado para você. Você acha que Deus não se importa com o teu sonho da tua casa? Você acha que Deus não se importa com o teu sonho da tua moto? Você acha que Deus não se importa com o sonho, aleluia, do teu carro? Você acha que Deus não se importa com o sonho da tua chacrazinha? Ei, porque para Deus é pequena. Para ti pode até ser grande, para ti pode até ser muito, mas para Deus diz para mim, minha filha, isso é pequeno. Tu pensa que Deus não realiza, não? Deus manda dizer para ti, ó, eu vou realizar. Eu vou realizar o sonho, aleluia, da casa. Eu vou realizar o sonho do carro. Eu vou realizar o sonho da moto. Eu vou realizar o sonho da chácara. Eu quero um rio. Pai, eu formei tudo aqui na minha mente. Como é? Dentro da minha chácara eu quero um rio. E eu quero que passe uma pontezinha de madeira. Não foi assim? Tu quer que Deus diga detalhe pra tu? Deus diz detalhe pra ti. Eu quero desse jeito, papai. E Deus está dizendo, tu acha que isso aí é grande pra mim, que sou dono do ouro, da prata? Eu tenho tudo na minha mão. Eu formei a terra. Eu firmei os céus e tudo é meu. Ei, calamana sorebria. Sonhe, minha filha, mas sonhe alto. Sonhe alto, porque o teu Deus é Deus de coisa grande. Não é Deus de coisa pequena, não, né? E Deus ainda manda dizer que tem uma pata. Como assim, missionário? Eu vou dizer, não tem uma pata que pedala com os pedalinhos? Tem alguém aqui que diz, eu quero botar dentro do laguinho essa pata que pedala, missionário, dentro do riozinho lá na minha chácara. Deus diz, deste jeito, ainda vou colocar a pata. Tu não quer também? Pois vai ter. Porque sou Deus de detalhes. Tu pensa que Deus não vê, mulher? Tu pensa que Deus não contempla? Quantas das vezes tu pegou o papel do projeto e jogou na lata do lixo? Quantas das vezes tu desenhou com caneta preta, né, racébria? E tu pegou aquilo ali e jogou porque tu achou que nunca Deus ia fazer? Se tu soubesse o que Deus está me mostrando, se tu soubesse o que Deus está fazendo eu enxergar aqui, é porque tem gente que não entende os mistérios de Deus. Mas tu entende, tu sabe que o Pai está falando contigo. Vai reformar a casa, se preocupe não. Remanda aí a labra sébria, vai botar até morto planejado. Porque o Deus de Israel é Deus que contempla o íntimo. E ele diz, eu vejo. Ele diz, eu enxergo. Ele diz, eu faço além. Ele diz, ei, vai ser do jeito que eu quero, mas vai ficar lindo. Porque o que eu sonho, aleluia, pra ti é maior do que o que tu tem me apresentado em oração. Eu vejo alguém aqui apresentando a Deus algo em oração. Eu vejo alguém aqui apresentando a Deus como um propósito. Porque tudo que nós pedimos a Deus tem que ter um propósito. Tudo que nós colocamos diante do altar do Senhor tem que ter um propósito. E eu vejo alguém aqui colocando no altar como um propósito. Deus é como um propósito.
Eu estou colocando no teu altar hoje. E Deus está dizendo, por causa do propósito, eu vou fazer. Deus manda dizer, por causa do propósito, eu vou honrar. Não é para luxar, não é para se amostrar, não é para se apresentar, é por causa de um propósito. É por causa de um propósito. E Deus manda dizer, por causa do propósito eu vou fazer. Ei, calabra sébria. Porque tem pessoas que quando vai pedir algo para Deus, quer pedir para quê? Para se apresentar, para passar na cara do outro, né? Aí muitas das vezes Deus não realiza porque sabe a intenção do coração. Quando José chegou ao governo, ele poderia ter muito bem falar que agora ele era governador e que ele não ia ajudar não. Por quê? Porque os irmãos dele não tinham acreditado nele, mas em vez disso, ele ajudou. Em vez disso, ele estendeu a mão. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus era maior. E muitas das vezes nós pedimos algo a Deus e não colocamos em propósito. Às vezes é porque fulano me humilhou, aí eu quero para fulano ver que Deus fez. Não, Senhor, fulano me humilhou quando eu não tinha um carro. Passava por mim e não me dava carona para ir para a igreja. Mas quando o Senhor me abençoar com carro, eu vou pegar e vou dar carona nos irmãos da igreja tudinho. Porque um dia, Senhor, eu precisei de um carro. Para mim ir para a igreja eu não tinha quem me levasse. Aí é um propósito. Mas você pediu um carro a Deus, não, porque fulano me humilhou e eu quero passar na cara dele que agora eu tenho um carro. Não é assim que as coisas funcionam. Tá entendendo? Porque você tem que ser diferente. Você tem que ser diferente. Olha, eu morava em Florianópolis e eu não tinha um carro para mim ir para a igreja. E a igreja era muito longe de onde eu morava, porque todas as igrejas eram muito longe lá em Florianópolis. E minha menina adoeceu e eu tinha que ir para o hospital de ônibus, porque eu não tinha um carro. E tinha uns irmãos lá no meu condomínio que eles iam para a igreja. E toda vida que eles me via de pé com a menina, eles nos davam carona. E eu disse, Deus, no dia que eu tiver um carro e que se tiver um irmão de pé, eu vou deixar eles em casa. Porque o que esses irmãos estão fazendo comigo, eu quero fazer na vida do outro. Eu quero fazer na vida do outro. Tinha gente que via que nós tínhamos criança. E nós vinha muito tarde da igreja de pé. Irmã, era longe. Era longe, bota longe nisso. E sequer perguntava menos assim, deixa eu levar a criança? E nós vinha com a criança nos braços, eu e meu esposo. Meu esposo estava no processo de libertação ainda. E aquilo ali, eu disse a Deus, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona. Eu vou levar para casa. Por quê? Porque um dia eu precisei. E esse irmão me deu, tiveram outros que não deram. Mas eu vou dar mesmo assim. E assim Deus fez, irmã. Deus nos deu um pai preto. 2007. Isso ali eu fiquei muito emocionada. Porque só eu sabia o quanto era difícil fazer compra. O quanto era difícil ir no mercado, porque é tudo longe. E Deus começou a operar. Por quê? Porque quando existe propósito de Deus, Deus começa a agir. Muitas das vezes nós pedimos as coisas ao Senhor e nós pedimos sem propósito. Qual é o intuito de Deus fazer isso na tua vida? O porquê que você quer que Ele faça? Então apresente como propósito, que quando você começar a apresentar como propósito, você vai ver que todas as coisas vão se encaixando. Você vai vendo que tudo vai dando certo. Você vai ver que aquilo que não andava vai começar a andar. Mas tem gente que pede a Deus, mas não apresenta nenhum propósito. E a Bíblia diz que nós não recebemos por quê? Porque nós não sabemos pedir. E Deus faz. Irmãs, eu quero contar um breve testemunho de algo que Deus fez. E depois eu vou trazer ela aqui para contar esse testemunho. Eu não sei se vocês repararam, há umas
3 semanas, 2 semanas atrás, que eu fiz alguns vídeos chorando. Porque eu estava passando uma guerra muito grande dentro da minha casa. A gente já tinha ido 2 cultos. E nesses 2 cultos que a gente tinha ido na igreja, minha mãe sempre voltava doente. Minha mãe sempre voltava muito doente. Dizia que estava com febre, que estava se tremendo, com dor no corpo. E a gente estava achando estranho. Quando foi no culto de Santa Ceia, a gente foi para a igreja. Quando a gente voltou para casa, o Senhor falou comigo na porta da entrada de casa: sua mãe foi setada. Eu disse: Deus, como assim? O Senhor disse: ela foi setada. E eu mandei uma mensagem para Cristiane. Eu disse: Cristiane, minha mãe foi setada. Deus acabou de me falar. E Cristiane disse: amiga, vamos orar. Eu disse: vamos. Quando foi na segunda-feira, ela se acordou normal, levamos na UPA. E chegando lá na UPA, ela tomou uma medicação e voltou para casa. Só que na terça-feira, ela não se levantou mais. Ela não se levantou. De jeito nenhum. Aí Ninha, que estava aqui em casa, ligou para minha irmã e disse: vem aqui que tua mãe não tá falando, tua mãe não comeu e tua mãe não se levantou. Quando eu entro lá dentro do quarto, eu olho para ela. E ela começa a olhar para mim com os olhos que não era mais ela. Não era mais. Sabe, uma coisa assim muito estranha. E ela ria. E eu dizia assim: você me conhece? Aí ela dizia assim: conheço, mas começava a rir. Eu disse: por que você tá rindo de mim? E ela começava a rir. Eu chamei a irmã Núbia para vir aqui. A gente começou a orar e a repreender. E eu via que era algo espiritual, porque Deus falava para mim que era algo espiritual. E depois ela não reconheceu mais de ninguém. Nem eu, nem minha irmã, nem meu esposo, nem minhas filhas. Ela não reconheceu mais ninguém. A gente tinha ido numa oração. E nessa oração, Deus já tinha falado que nós levantasse uma campanha e intensificasse um jejum, porque o inimigo ia se levantar. Para mim fazer os vídeos, para mim fazer as lives, para me pregar, minha mãe fica com as minhas filhas. Minha mãe é uma parte do meu ministério. Porque se não fosse ela, eu não tinha tempo para estar gravando, para estar orando, para estar buscando a Deus. Então aquilo doeu muito ao meu coração. Quando eu falava com ela, ela não me reconhecia. Eu pensava que tinha sido um AVC. E daí a gente levou ela lá na UPA, ela saiu nos braços, sem reconhecer ninguém. E eu comecei a chorar, chorar. E eu disse: Deus, e agora? O que vai ser de mim? Porque o Senhor sabe que para mim continuar eu preciso da minha mãe. E o Senhor disse: canta. O Senhor disse: canta. Eu disse: Deus, como é que eu vou cantar se eu tô com vontade de chorar? Como é que eu vou cantar se eu tô com vontade de ficar só? Aí o Senhor disse assim: canta. Porque essa luta tu vai vencer cantando. Tu vai vencer louvando. E eu disse: Senhor, a gente já passou uma luta dessa parecida, guerra espiritual, há 2 anos e parece que a história está se repetindo novamente. E isso ela sem querer comer, ela sem conhecer ninguém. A única pessoa que ela conhecia era meu pai. E passou 3 dias assim, mas foi uma guerra muito grande. E eu comecei a cantar. Eu disse: Senhor, eu estou tirando força da onde eu não tenho. Porque quando eu passava por uma luta, por uma guerra, mãe estava ali comigo. Mãe me ajudava em oração. Mãe me jejuava. E agora? Quem era que ia me ajudar?
E eu comecei a cantar, eu ficava no pé da cama, ela sem conhecer a gente, e eu no pé da cama cantando pra ela, orando. Eu cantava 7 hinos da harpa, eu orava o Salmo 91 e eu orava o Salmo 7. E ela ria, irmãs. E era como se fosse um espírito de loucura. E eu disse, Deus, ela não vai voltar ao normal, não. E eu me questionei com Deus. Eu fiquei triste. E eu disse, eu tenho uma viagem para mim fazer, Senhor. E eu não vou essa viagem, porque não tem como eu passar esses dias fora, se não tem quem fique com minha filha. Porque quem cuida da minha filha é ela. Das duas. Só que Esther, ela é flexível, ela fica com minha irmã, mas Axa, ela só fica comigo, com minha mãe. E eu disse, Deus, eu não tenho como eu não tenho condições de ir, porque eu não posso deixar a menina pequena, porque ela não vai ficar com ninguém. Aí meu pai disse, minha filha, nós temos 30 dias para orar. E nós vamos orar. E nós cremos no Deus que faz e que opera. E eu comecei a orar e a entregar a Deus. Tem uma ladeira que eu gosto de subir ela orando. Toda vida que eu tô assim, com vontade de desabafar com Deus e tomar um ar, eu subo. É como se fosse um. E ali eu disse, Deus, muito abalado, eu disse, Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor fizer, eu vou te exaltar, vou contar o testemunho. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar fazendo o que eu fui chamada para fazer. Mas eu sei que o Senhor tem o poder de levantar minha mãe daquela cama. Eu sei que o Senhor tem o poder de soprar o vento impetuoso e levantar ela, como o Senhor levantou a filha de Jairo, como o Senhor levantou Docas, como o Senhor fez em várias outras vidas que nós temos testemunho. Se o Senhor fizer para mim, o Senhor vai continuar sendo Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Não vai mudar, Senhor, o que eu sinto por ti. Não vai mudar. Porque eu sei que tem coisas que acontecem para nos ensinar. E ali a gente ficou naquela luta. E a gente levou ela para um psiquiatra em Fortaleza. E até então ela não estava reconhecendo ninguém. Só que a gente continuou orando, a gente continuou buscando, eu continuei cantando. E Deus dizia assim, enquanto tu canta, enquanto tu louva, eu vou quebrando. Eu vou destruindo, eu vou desfazendo. Eu vou colocando as coisas no lugar. Ela não conhecia ninguém. Irmãs, 3 dias. E foi uma luta assim muito terrível. E quando ela tá chegando no caminho de Fortaleza, passa pela casa de Cristiano. Ela se lembra de Cristiano. Ela disse, vamos parar na casa de Cristiano. Só que já tinha passado há muito tempo. Quando ela chega em Fortaleza, ela já começa a lembrar de algumas coisas. Quando chega a noite, ela já começa a se lembrar de tudo. Porque o nosso Deus, Ele é dono da vida. Ele é dono de tudo. Ele opera. Ele ainda continua sendo o mesmo. Quando chega no médico, o médico fala para ela que ela é um milagre de Deus. Porque tem pessoas que não voltam mais a ser quem era. Tem pessoas que não voltam mais de jeito nenhum, fica naquele surto ali para sempre, que é preciso internar.
E Deus operou na vida da minha mãe. Ela vai fazer um tratamento, vai porque precisa, porque Deus deixa, irmãos, a medicina. E Deus também opera no espiritual. Muitas das vezes nós temos problemas que a medicina resolve e muitas das vezes nós não queremos procurar. Mas se o Senhor deu a inteligência ao homem, é porque é para mim e você procurar. Quando eu queria ficar magra, eu pesava 104 quilos. Eu estava numa obesidade muito grande. E eu queria que Deus me operasse espiritualmente. Porque eu não queria passar pelas mãos do médico. E meu esposo disse para mim, minha filha, Deus não já falou que ele vai lhe dar a cirurgia e que você vai passar pelas mãos do médico? Eu dizia, não, mas eu quero um milagre. É do sobrenatural, eu não quero passar pelas mãos do médico. De jeito nenhum, não quero, porque eu tenho medo. Eu não quero, de jeito nenhum, passar pela mão do homem, tomar anestesia, vai que eu não me acordo mais. Ele disse, se você não se acordar aqui, você se acorda na glória. De um jeito ou de outro, você vai se acordar. Aí ele falou algo pra mim que me marcou. Que ele disse, existia 2 cegos na Bíblia. Existia mais, mas ele deu referência desses 2 cegos na Bíblia. Que era o cego Bartimeu, filho de Timeu, e o cego de nascença. O Senhor opera no cego Bartimeu, veja e ele vê. E o cego de nascença, o Senhor pega ali a areia, cospe e coloca nos olhos. Aí ele disse assim, filha, você não sabe o que isso significa, não? Eu disse, não. Ele disse assim, tem coisas que Deus vai fazer no espiritual, mas tem coisa que Deus vai usar, a ferramenta da terra, para nos dar vitória. Não significa que esse milagre é menor do que esse, porque todos os 2 são milagres. Independente se foi usando a mão do homem, ou independente se foi sem precisar da mão do homem. Os 2 foram milagres. O que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Nós vamos precisar muitas das vezes da mão do homem, porque ele vai usar a mão do homem. E muitas das vezes Deus vai fazer sem nós precisar da mão do homem. E ali eu entendi que eu tinha que passar pelaquele processo. E passei pelaquele processo. Então, se você tem algo e tem que colocar na mão de Deus e que o homem pode resolver, irmãs, não vai deixar de ser milagre. Não vai deixar de ser milagre, porque o nosso Deus opera usando a mão que Ele quer. O nosso Deus opera usando a mão que Ele quer. E quando eu me operei, que eu fui para o culto, Deus me deu uma revelação. Eu tive uma revelação, eu na sala de cirurgia. E eu estava no culto, eu estava operada. E o pastor, até o pastor Rovana era meu pastor na época. Ele disse, segura ela que ela está operada, porque eu sentia tanta glória de Deus que a minha vontade era de voar no culto. E eu via que eu via eu operada na maca. E eu via o Senhor segurando as ferramentas e os equipamentos dos médicos. E eu via como se uma luz muito forte, ela alumiasse toda aquela sala, aquele centro cirúrgico. E o Senhor falava ao meu coração, o Senhor dizia, eu estava lá. Eu estava lá. Você não foi só, eu estava lá. Quando o Senhor diz para mim e para você que Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída, é porque Ele nos dá convicção, irmão. Da onde nós entrar, nós sair. Da onde nós entrar, nós sair. Tem gente que não quer se operar por causa do medo. Ei, Deus te dá garantia. Você não é qualquer pessoa. Tem gente que faz todo tipo de cirurgia aí, entra lá dentro, sai e vai. Mas não tem garantia, vai à própria sorte. Mas eu e você, nós oramos. Nós se consagramos, nós perguntamos a Deus. E quando nós vamos, o Espírito Santo de Deus já está conosco. Nos livrando na entrada e nos guardando na saída. Se tem uma pessoa, irmão, para ter medo de cirurgia, é eu.
Se tem uma pessoa que tem medo, sou eu, porque eu sou mole. Sou mole demais. Demais mesmo. Se vocês soubessem, eu já passei bem por 5. Porque Deus dá força. Deus diz, eu tô contigo. Deus diz, eu vou na tua frente. Eu digo, pois agora eu vou. Só que antes de eu fazer qualquer coisa, sempre Deus fala antes. Quando foi para mim fazer a bariátrica, Deus tinha me revelado. Eu estava lá no culto, uma irmã sem me conhecer, o Senhor disse, eu vou mudar a tua estética. Você quer passar por uma cirurgia? O Senhor perguntou a mim. Porque eu vou te dar a tua cirurgia, eu não tinha nem R$1 na mão. E eu disse, eu quero. E quando você abre a boca para dizer que quer, já era, o céu pega. Quando você diz, eu quero, o céu abraça, não tem mais como voltar atrás, não. Eu não tinha R$1. Fui atrás de todo mundo para me dar o mesmo parecer. Ninguém me deu parecer nenhum. Eu fui na internet procurando. Meu esposo disse, vai, se tu pegar um médico aí clandestino e se passando por médico, eu disse não, porque o meu Deus não deixa. Fui procurar. Caí no melhor cirurgião de Florianópolis sem nem saber. Cheguei lá na clínica, comecei a pesquisar. Isso, meu plano bem inferior, porque eu fiz um plano bem inferiorzinho. Não passava bariátrica, não passava de jeito nenhum. Mas quando Deus quer operar, Deus faz um milagre acontecer. Aí o que acontece? Meu plano não passava bariátrica, porque era um plano, enquanto o povo pagava 1.000 e poucos reais, eu pagava 150. Porque ele era daqueles bem simples, não dava direito a quase nada. E o Senhor disse, eu vou dar. Irmãs, eu comecei a fazer uns exames. Quando eu comecei a fazer uns exames, começou a aparecer doença. Eu comecei a me desesperar. E agora, Senhor? Eu vou morrer. E o Senhor disse, vai não. Apareceram uns nódulos no meu fígado. E eu fiz 3 ressonâncias. E essas 3 ressonâncias não dava, eles não descobriam o que era. Eles não conseguiam ver. Aí o que acontece? Eles são obrigados a me encaminhar para a bariátrica. E o Senhor tinha dito para mim em casa, filha, não te preocupa. Porque eu disse que tu ia fazer, mas eu não te disse o processo. Eu te disse que tu ia chegar, mas eu não te revelei o processo. O que acontece? Deus permitiu os nódulos no fígado para poder eles mandar eu direto para um especialista. Para poder me operar. Se eu não tivesse os nódulos, ele não teria como me operar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar a cirurgia. E o Senhor diz, é só o processo. Depois da cirurgia, tu vai ficar boazinha, não vai ter nada. Deus disse pra mim, eu dentro do quarto. E daí, lá vai eu. Quando foi, descobri mais um caroço no útero, do tamanho de uma laranja. E 2 em cada ovário, policístico. E tinha que fazer uma esterectomia. E eu disse, como é que eu vou fazer uma esterectomia se Deus disse que eu vou ter outro filho? Não está errado. E o Senhor disse, fica firme. É o processo. Tu não está entendendo agora. E eu comecei ali a querer me desesperar, mas sabia naquele que começou a obra iria terminar. Fui pra me operar, tive que beber um líquido. Esse líquido baixou minha imunidade. Um dia antes, estava boazinha, tinha feito todos os exames. Chego lá de cadeira de roda, pronta para entrar na sala de cirurgia. Só que antes de eu entrar, Deus faz uma irmã ligar para mim e disse, eita, não vai se operar hoje não, porque eu estou mudando o relógio. Eu digo, como é que eu não vou me operar? Vou chegar aqui, eu já estou para entrar. E a irmã vai dizer que eu não vai me operar, se Deus disse que eu vou me operar. Eu não estou entendendo, é mais é nada. Quando eu chego lá na sala de cirurgia, que eu subo, que eu tuço, o médico disse, leva para a sala de raio-x. Quando leva para a sala de raio-x, eu estava com secreção no pulmão. Se eu tivesse operado, eu tinha morrido. Se eu tivesse me operado naquele dia, eu tinha morrido. Volta para casa, vai tratar dos pulmão. Vim tratando dos pulmão. Marca, desmarca, marca, desmarca. Eu disse, olha, Senhor, é o seguinte. Eu não vou mais atrás não, eles que vai vir atrás de mim.
Se o Senhor tá nesse negócio mesmo, é um tanto marca e desmarca que eu já tô desconfiado. Se o Senhor tá nesse negócio mesmo. Porque é para dar certo, o Senhor já disse, o Senhor já falou e as coisas dando tudo errado. Então, se for para dar certo, o Senhor marca aí. No dia que o Senhor marcar, vai dar certo, em nome de Jesus. Fomos se operar. Fomos se operar. Cheguei na sala de cirurgia, a irmã liguei. Deus tá mudando o relógio. Eu digo, fala assim, eu não vou me operar de novo, não. Só que dessa vez era porque a cirurgia era de 2 horas e 40 minutos. A cirurgia foi feita em 40 minutos. A cirurgia foi feita em 40 minutos. Quando ele sai branco, minha mãe falou. E mãe disse, pronto, morreu. Entrou agora, já voltou? Morreu. Aí, eu disse, não, a cirurgia da sua filha foi um sucesso, mas eu nunca tinha feito uma cirurgia tão rápida quanto eu fiz da sua filha. Foram 40 minutos, bem ligeirinho. Aí, escute, colocaram eu lá num hospital chique, pessoas sem dinheiro, irmãos. No hospital chique, tudo que era consumido no hospital, pagava. Só que, o que acontece? Mãe lá no hospital, pensando que era de graça, pediu salmão. Pediu salmão, eu digo, pronto. Eu operei agora do estômago, vou ter que deixar um rim aqui dentro. Mãe, tu não pede salmão, não? Porque isso aqui é pago. Nós vamos beber só água e o caldo. E mãe pedindo salmão comendo. Eu disse, mulher, tu não pede não. Tu bebe água e come bolacha. Pede a Tiago para comprar no mercado, entrar e trazer e dar tu. Porque não tem condição. Aí ela, aí é pago? Eu disse, é pago. Quando nós sair daqui, vou ter que deixar meu rim aqui para alguém. Nós não tem dinheiro para pagar. Irmãs, quando nós vamos pagar a conta do hospital, depois desses dias, mãe comendo, tudo lá, não tinha nada para nós pagar. Alguém foi lá e pagou tudo. Diz assim, não, você não deve nada aqui. Me pergunte quem que eu não sei. Tinha que comprar umas injeção que era R$1.000 na época, que dava 10 aqui. E eu digo, pronto, esses R$1.000 agora, para comprar essas injeção, que ainda tem mais isso. Encontrei uma pessoa que tinha desistido da cirurgia nesses grupos de bariátrico. Encontrei lá vendendo por R$300 a caixa. As passagens de mãe, grátis. A mulher aqui em frente, daqui de casa, comprou nas milhas dela, não cobrou nada. Porque o nosso Deus, Ele nos garante tudo quando Ele está no negócio. E pode ter certeza que ela comeu do bom e do melhor lá no hospital. Eu passando aperto lá, operada, pensando que nós ia ter que deixar um rim lá. Mas quando chegou lá, estava zerada a conta. E ela dizendo assim, eu nunca passei tão bem na minha vida. Ela disse assim, mas se nós soubéssemos que a conta ia estar zerada, a senhora teria comido mais, né? Mas a conta não estava zerada, ninguém sabia. Então pronto, a gente só podia comer o que pode. Né? Porque... Mas é isso, é porque a gente se preocupa, irmãos. A gente se preocupa sabendo que tem um Deus. Que tem um Deus que cuida de nós. Que tem um Deus que zela por nós. Em detalhes. Em detalhes. Então eu quero dizer para você que o Deus de Israel, Ele cuida de ti. O Deus de Israel, Ele cuida de você. Então não se preocupe não. Se Deus tiver que usar a mão do homem, Deus vai usar. Se Deus tiver que fazer o sobrenatural, Deus vai fazer o sobrenatural. E para a glória do Senhor Jesus, minha mãe está em casa, tá boa. Tá uma benção. Tá normal. Pessoa normal. Graças a Deus. O Senhor operou, né? Deus fez a obra. Tá tomando remédio, tá? Porque ela foi detectada com uma doença que é hereditária, mas eu creio que o Senhor já cortou o laço, porque aqui cai por terra, em nome de Jesus. E assim, eu não aceito. Não aceito de jeito nenhum. E está repreendido em nome de Jesus. E vamos orando aí para Deus cortar as raízes que vêm, né? Porque o inferno, ele vem com uma bagagem querendo que a gente aceite. A gente não é obrigado a aceitar, não. E está repreendido em nome de Jesus. E ela está ali, uma bênção para a glória do Senhor. Jesus está 95%, né? Não está 100% porque ainda tem que tomar essa medicação e fazer um tratamento.
porque é como se ela tivesse perdido a memória, ela tivesse tido uma amnésia, né? E ela não sabia de nada, irmãs. Ela não sabia nem comer. Você sabe o que é comer? Eu comprei um sanduíche pra ela, dei na mão dela, mas meu pai, ela beijava o sanduíche, porque nem comer ela sabia comer. Pra você ver a luta que nós estávamos aqui em casa. Ela ia pro banheiro, ela não sabia nem se limpar. Nem se limpar ela sabia, ela se esqueceu de tudo. O que você imagina, ela se esqueceu de tudo. Era como se fosse descobrindo as coisas. Não sabia que eu era filha, não sabia que minha irmã era filha, não sabia que tinha neto. Eu perguntava, mãe, quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 8 filhos e 5 netos. Ela só tem eu e minha irmã. E tem 3 netos. Aí o pessoal passava no meio da rua, ela sentada, ela soltando beijo pro povo. Porque não conhecia. Foi uma luta terrível. Mas o Deus de Israel operou. Porque Ele nos conhece. E Ele corta. Viu? Eu não sei o que é que você tem. Eu não sei o que você tem. Mas eu quero te dizer que o Senhor cuida de você. Que o Senhor faz. E que Ele continua operando. Amém? Deus abençoe.